Estrutura, oferta irresistível. Cara, entendendo... Gente, isso é muito legal, cara. Gente, vocês têm que entender o prazer que é quando você consegue entender esse tipo de coisa, cara. O sentimento gostoso que é você entender, caramba, é assim que as coisas funcionam. A tranquilidade que você tem quando você entende de verdade como é que a coisa funciona. Porque a maioria das pessoas vende na tentativa e erro. Vou tentar vender, vou ver se cola, vou falar alguma coisa para ver se cola, vou falar para ver se funciona, vou tentar alguma estratégia diferente. E você vai na tentativa e erro. Aí uma hora funciona, outra hora não funciona. Uma hora funciona, outra hora não funciona. Cara, tem que ter uma estrutura para isso. Tem que ter uma estrutura para isso. E todas as estruturas de venda são baseadas em neurolinguística, são baseadas nesses atalhos mentais. Não tem segredo, não tem bruxaria, é tecnologia. Vocês lembram desse comercial? Se vocês lembram desse comercial, porque o comercial foi muito bom. Porque a gente não esquece. Essa estrutura é uma estrutura cognitiva, cara, é uma estrutura de neurolinguística, é uma estrutura que funciona na cabeça de qualquer pessoa. Algumas mais, outras menos, mas sempre funciona. Sempre funciona. E uma oferta, gente, olha só, uma oferta não é uma oferta única. Você não faz uma oferta só, de um jeito. Você não escreve o script da oferta definitivo que resolve tudo numa tacada só. A oferta ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai se adaptando, ela vai melhorando. E você pode ter várias ofertas para o mesmo produto. Várias ofertas que seguem a mesma estrutura, que é a estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas você pode ter várias ofertas com palavras diferentes, com campos semânticos diferentes, com atalhos diferentes, com organização das informações talvez um pouco diferente, variações dentro do mesmo tema. Porém, ofertas essencialmente diferentes, né? Palavras diferentes, uma sequência diferente, mas que fazem a mesma coisa por caminhos diferentes. Então você tem uma oferta que atinge por aqui, que vai pegar uma galera e uma galera não vai pegar. Depois você faz uma outra oferta que atinge por aqui, que vai pegar uma galera que essa aqui talvez não tenha pego. Então você tem ofertas que podem ir se complementando para contar a mesma história para as pessoas para quem vocês querem fazer a venda, tá? Então a oferta ela não é um organismo estático, ela não é uma parada que você escreve em pedra. A oferta ela é viva, ela tem que ser amadurecida ao longo do tempo. É difícil você criar a oferta de cara mais convertedora que existe. É sempre importante você dar uma analisada, uma avaliada, para que a oferta esteja cada vez mais relevante e adaptada ao mercado. Algumas necessidades podem mudar e você tem que mudar os atalhos que você usa ali para poder atender as necessidades. Exemplo, o que aconteceu com o Covid. Então você tinha algumas necessidades antigamente e tinham ofertas que funcionavam muito bem no momento pré-Covid. Depois que começou a pandemia, que as pessoas mudaram as necessidades, começaram a precisar ficar mais em casa, começaram a precisar resolver as coisas de uma forma diferente, os produtos continuavam os mesmos. Você tinha que adaptar a linguagem da oferta para aquela realidade. Então as ofertas elas tiveram que ser mudadas ao longo do tempo para poder se adaptar a uma realidade diferente. Então entenda a oferta como um organismo vivo, como uma coisa mutável, tá bom? Então, enfim, vamos aqui à estrutura da oferta. Vamos lá, pessoal. Toda boa oferta precisa começar com o primeiro item, que é a atenção. A primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção das pessoas, tá? Vou botar aqui em bold. A primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção das pessoas. Toda oferta começa com uma grande chamada. Toda oferta começa com uma headline forte. Toda oferta começa com uma headline forte, tá? Toda oferta começa com uma chamada para, capturar. Se você não capturar, a pessoa não vai parar e não adianta você escrever todo o resto se você não tem um gancho muito forte já de cara na sua oferta, tá bom? Beleza? Segundo ponto da estrutura da oferta, você tem que ter uma abertura. Abertura é introdução. Vamos chamar de introdução? Contextualização. Vou chamar de abertura e contextualização. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que está na apostila. Vamos ler o que exemplo da apostila. Sobre a apostila a gente fala depois, tá?
Olha só o exemplo que está aqui. Faz pelo menos 2 anos que você está prestando a prova da OAB. Então, isso aqui é um texto para advogados. E continua no quase passei sem saber como mudar esse cenário. Você fez ali uma abertura. Você definiu um problema. Você disse qual é o problema. Você exemplificou o problema. Você está... Agora vamos criar aqui um agora. Vamos criar aqui um agora. Exemplo. Você está buscando... você está buscando... Não, você está... Você está precisando. Você está precisando vender, começar a vender pela internet. Vamos lá, vender mais pela internet. Está cansado de promessas falsas sobre como fazer isso? Abri a conversa, sabe? Demonstrei aqui uma empatia. Quando eu falei sobre neurolinguística, na aula, 2 aulas atrás, eu falei sobre rapport. Aqui é o momento onde você faz o rapport. Aqui é o momento que você fala assim, cara, você está com esse problema aí? Eu entendi seu problema. Eu acho que eu posso te ajudar com esse problema. Eu acho que eu sei o que está acontecendo com você. Você está tentando fazer isso e não está conseguindo? Você está cansado de guardar, de perder dinheiro com o teu carro, com manutenções caras do teu carro? Você está cansado de fazer dieta? Olha o povo da dieta aí. Você está cansado de ficar fazendo dieta e não ter resultado? Você está cansado de... Sabe? Vocês já viram que todas as propagandas da Polishop... Aliás, assistam as propagandas da Polishop. São lindas para venda. Aprendam a vender. Sabe? Você faz a abertura. Você introduz o problema. Você introduz uma situação para gerar essa conexão com a tua audiência. Tá bom? Beleza? Tá, vamos lá. Frustração. Aqui você falou de uma frustração. E aí você vai falar sobre uma curiosidade. O exemplo aqui que está na apostila. Você gostaria de saber, gerar a curiosidade, né? Curiosidade. Você gostaria de saber uma forma de se capacitar, não, de capacitar, de capacitar o seu time sem precisar investir nem mesmo R$1? É curioso você fazer um treinamento inteiro sem precisar gastar nem R$1. Você quer saber como vender pela internet? E está cansado das pessoas que ficam falando, fazendo falsas promessas sobre isso? Comecei com a frustração. Depois eu vim para a curiosidade. Depois eu vim para a curiosidade. Você gostaria de saber uma forma de capacitar o seu time, ou você se capacitar, sem precisar investir nem mesmo R$1? Pela curiosidade. E aí você vem para o sonho. Você já pensou como seria a sua vida se a sua equipe soubesse exatamente o que fazer para aumentar as suas vendas pela internet sem você precisar estar o tempo todo em cima deles? O tempo todo... Eu vou estar em cima deles. Em cima deles no sentido de ali em cima, né? O tempo todo cobrando, o tempo todo dizendo o que fazer. Tá? Olha que legal. Contextualizei. Então aqui eu fiz a abertura. De novo, gente. Assistam os comerciais da Polishop. Quais? Todos. Assiste todos. Todos os comerciais da Polishop. Assistam. É maravilhoso. E sempre começa com essa abertura. Sempre começa com um tipo de abertura assim. Isso fica parecendo... Gente, funciona. E a abertura, na verdade, ela é opcional. Você pode tirar a abertura. Eu gosto de fazer a abertura. Porque a abertura já conecta. Se a pessoa não tiver essa dor, ela já pula fora.
Se a pessoa tiver essa dor, tiver esse sonho, tiver essa frustração, ela conecta com você. Ela conecta com você. Então, a abertura, para mim, ela é importante pra caramba. De todos os outros itens que eu vou mostrar aqui para vocês, ela pode não ser o item mais importante, mas para mim, toda conexão começa melhor. Para mim, toda conexão boa só começa com o rapport. E o rapport é isso. É você deixar a base da comunicação pronta. O rapport permite que as outras informações cheguem. Você gera uma zona de conforto entre você e o interlocutor. O interlocutor se abre para receber as suas informações e aí sim você consegue começar a despejar as informações restantes da oferta. Se você não tiver essa abertura, esquece. Se você não tiver essa abertura, esquece. Tá? Lembra que eu falei aqui no início da aula sobre palavras do campo semântico? Aqui é o momento de você vai usar as palavras do campo semântico. Aqui você vai usar as palavras que mais soam bem aos ouvidos do seu cliente, do seu candidato a cliente ali, tá? E aqui, na curiosidade, eu já quebrei aqui. Por que essa frase aqui ficou muito boa como geradora de curiosidade nessa abertura? Cara, menos de R$1, nem mesmo R$1. Vou gastar nem mesmo R$1. Não vou gastar nada para capacitar a equipe. Isso gera aquilo. Opa, peraí, estranho. Você gostaria de saber uma forma de perder até 10 quilos por mês sem precisar sair de casa? Sem precisar investir uma fortuna com academia? Sem precisar investir uma fortuna com medicamento, com suplemento, sei lá o quê? Ou sem precisar gastar mais do que 15 minutos por dia? Entendeu? Então aqui é um gancho que gera um conflito e uma curiosidade automática em relação ao que você vai vir pela frente. E aí você conecta a tua oferta com o sonho dele, tá bom? Então essa é a abertura. Eu chamo de importante pra caramba. Tá? Chamo de importante pra caramba. Não é opcional não, é bastante importante, tá bom? Beleza? Aí, depois que você fez a abertura ali, que você contextualizou, depois que você fez esse início de contato, depois que você conseguiu fazer a chamada, depois que você chamou a atenção e fez esse início do rapport, você vai fazer uma coisa chamada conexão imediata. Aqui sim você vai selar essa conexão. Essa conexão é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. E vou criar um exemplo aqui com vocês. Vou ler o que está na minha apostila e vou escrever aqui um exemplo em tempo real, porque aqui a gente está fazendo o exemplo do marketing digital, aí, do negócio digital. Tá? Contar uma história para gerar conexão e dentro da história apresentar o problema. O desfecho da história deve ser igual ao ponto B. Lembra do ponto B? Ponto A e ponto B? O desfecho da história tem que ser o ponto B. Aqui você vai contar uma história de transformação de uma pessoa, de um case, que saiu do ponto A ao ponto B. Conheça a história de pessoa tal que conseguiu sair do ponto A e do ponto B. Você vai contar algo que vai ilustrar essa transformação do ponto A ao ponto B que eu expliquei na aula passada, tá bom? Essa conexão, uma outra coisa importante, tá, gente? Essa conexão, ela pode ser feita através de uma história contada sobre um cliente seu, ou uma história contada sobre você mesmo. Você pode ser o tal do avatar transformado, que é a pessoa que tinha um problema e descobriu uma solução. Tinha um problema e descobriu uma solução. Eu tinha o mesmo problema que você. Eu também tinha. Vamos lá. Aí você vem com uma história para gerar conexão, apresentando o problema, e uma transformação do ponto A ao ponto B.
Aí você começa, eu também já fui um desses jovens empreendedores que sonhavam construir um futuro melhor. Até que me deparei com uma barreira que parecia intransponível. Encontrei um baita problemão. Tá? Conhece a história da Jornada do Herói? É basicamente isso aqui, a Jornada do Herói. Se vocês não conhecem, depois eu falo sobre a Jornada do Herói. Aqui você vai contar uma história de que eu tinha um problema e eu tinha a impressão de que esse problema não tinha solução. Tá? Até que... Tá. Aí você complementa. Por anos, eu passei muitas dúvidas sobre se era realmente verdade. As empresas conseguiam vender tanto na internet. Sempre me pareceram histórias irreais. A internet sempre foi uma barreira. Até que... Tá? Então aqui é uma história. Imagina essa história sendo contada. Se você fizer isso de um jeito chato, vai ficar chato. Se você fizer isso de um jeito através de uma mídia não adequada para isso, é um problema. Agora, se você fizer uma carta de vendas por escrito ou falado através de um vídeo, é sensacional demais fazer esse tipo de história, contar esse tipo de história, tá? Até que eu descobri algo que parecia a resposta às minhas orações. Bonito. Tá? Então aqui você gerou uma conexão. Olha só o que a gente fez aqui até agora. Não fizemos a oferta ainda, nós ainda fizemos a atração da pessoa. Nós atraímos, retemos a atenção, fizemos uma abertura e geramos uma conexão. Tá legal? Uma conexão através de uma história. Conexão. Cara, essa aula aqui é pra gente forte, viu? Então, vá. Próximo item aqui da nossa conexão, da nossa oferta é a explicação sobre o problema. Aqui no problema, como eu já falei do ponto A e do ponto B, vocês vão entender muito bem. Apresentar o sintoma atual, que é o ponto A. Você tem que apresentar para as pessoas o ponto A nas próprias palavras do seu cliente, do seu lead ainda, né? Não é o seu cliente ainda. As próprias palavras. Então você vai explicar o que é o ponto A e o mais importante aqui é você fazer isso aqui, ó, descrever o problema dele melhor do que ele próprio é capaz de fazer. Aqui é o momento, gente, de você enfiar o dedo na ferida. Aqui é o momento de machucar. Aqui é o momento de falar assim, cara, você tem um puta de um problema. Você não sabe disso, mas você tem um baita de um problema aí. Você tem um problemão. Você não consegue ver o problema que você tem, não? Então tá bom. Então eu vou te dizer qual é o problema que você tem. Exemplo aqui, gente, obesidade. Obesidade. Quem trabalha com nutrição e emagrecimento. O que está sendo combatido uma das coisas combatidas é a obesidade. E o cara que está obeso, ele não tem noção do problema que ele tem. Ele não faz ideia do problema que ele tem. O cara que tem uma empresa que ainda não entendeu que ele tem que vender pela internet, talvez ele não faça noção do tamanho do problema que ele tem. Talvez ele não tenha ideia do risco que ele está correndo. Aqui na cidade que eu moro, aqui no Paraná, as pessoas são muito conservadoras ainda. Cara, elas não fazem ideia do quanto elas estão expostas ao risco por não estarem fazendo ações online. Elas não fazem ideia.
Então tem que vir alguém que conhece e falar, gente, ó, peraí, olha o problema que você tem aqui. Deixa eu desenhar para você o teu ponto A. Deixa eu desenhar para você o tamanho do pepino que você tem e que você vai ter daqui a um tempo se você não fizer essas mudanças. Então aqui é onde você vai desenhar para ele mesmo o problema que ele nem sabe, muitas vezes não faz a menor ideia de que ele tem para resolver. Tá legal? Então vamos lá. Aqui, para seguir a mesma linha de coisa, de argumentação que eu botei aqui agora de marketing digital, então vamos lá. Muitas empresas não fazem ideia do risco que estão correndo por não estarem vendendo produtos pela internet. Você pode embasar aqui alguma coisa. Tá. Muitos empresários, Smithson, muitos empresários não foram capacitados ao longo da vida em todas as tecnologias e metodologias, mas ferramentas e metodologias que fazem parte, que ajudam a negócios, a se tornarem negócios digitais. Digitais lucrativos. Lembra da palavra do campo semântico? Se eu estou falando aqui com empresários, eu tenho que usar as palavras que ele entende. Então, lucratividade é uma palavra do campo semântico dos empresários. Tá? Então aqui tem um problema. Grande parte desse problema vem do preconceito, que é alimentado por players, lembra do campo semântico? Que não passam confiança em seus produtos. Players do mercado de tecnologia, tá? Mercado de marketing, players de marketing digital. Então aqui eu estou detalhando o problema. O problema é por que as pessoas não estão investindo ainda em marketing digital, mesmo com tudo que aconteceu? E eu estou falando assim, existe realmente gente assim. Aqui na cidade que eu estou, as pessoas não estão fazendo direito, não querem fazer, porque elas não estão convencidas de que isso é importante, elas não estão convencidas de que isso é fundamental, elas não estão convencidas disso. Elas ainda estão presas a um paradigma antigo. E existe um motivo para que elas estejam presas ao paradigma antigo. E aqui é o momento de você explicar para ela, eu entendo que você está preso no paradigma antigo, eu entendo que você está parado, eu entendo que você não confie, eu entendo que isso seja um problema para você. Eu entendo isso. E faz sentido que você esteja com dificuldade de confiar nas pessoas, eu entendo que você não confia em mim, porque, afinal de contas, eu conheço muito bem o mercado e eu sei que o mercado é cheio de gente com intenções diferentes, com intenções ocultas. O mercado é cheio de gente com interesse apenas em ganhar dinheiro. E o mercado é cheio de pessoas com pouca capacitação, com pouco histórico de vida, histórico profissional, para entender o que realmente precisa desse tipo de assunto. Então, eu entendo que você já percebeu que tem muita gente ruim no mercado. Então, tá certo, faz sentido você estar desconfiado e achar que isso não funciona. Eu entendo. Eu entendo também que você sabe que você precisa vender de uma forma diferente, mas você não conhece. Isso é um problema, você tem que vender. Você tem que vender, você só não sabe como. Então eu estou reconhecendo para a pessoa o problema dela melhor do que ela mesma seria capaz de descrever. Eu estou dizendo para ela que ela tem um problema que ela nem imagina que ela tem. Ou ela até sabe, só que ela não reconhece. E as pessoas, tem pessoas que não reconhecem que tem problema, que não reconhecem. Então, nesse ponto aqui do problema, é onde você detalha o problema. Você detalha o ponto A.
É aqui que você vai desenhar o ponto A. Eu falei isso com vocês na aula passada. Você tem que desenhar o ponto A. Tem que desenhar. É aqui onde você vai desenhar a crise, a dificuldade de ter venda, a dificuldade de encontrar cliente novo, os clientes que agora não podem mais comprar, porque tem muitos clientes que não têm mais o poder aquisitivo de antes. Então aqui você desenha o cenário do ponto A, tá bom? Então aqui o grande segredo é desenhar. Não vou nem botar apresentar. Desenhar o ponto A. Depois que eu fiz o ponto A, eu vou fazer a solução. Ok? Aqui você deve mostrar o que fazer para resolver o problema. Cara, você desenhou o problema, você me deixou super assustado aqui, você falou que eu vou morrer se eu não emagrecer. Você me deixou numa situação complicadíssima. Você tem que me dizer agora qual é o caminho que você está querendo que eu tome. Se você perdeu, se você... vou voltar aqui. Se você investiu tanta energia em me dizer o tamanho do pepino que eu tenho, agora você tem que investir energia para dizer qual é a solução que eu tenho, qual é a solução que eu posso adotar para poder resolver esse problema. Eu estava aqui vivendo minha vida, você me tirou a minha paz, me tirou porque me disse que eu estou com uma bucha para resolver. Agora é hora de você fazer o mesmo esforço para me mostrar que eu tenho como sair disso, tá? Então é aqui na solução que você vai fazer isso. Então aqui é o momento de acalmar o interlocutor. Vamos de acalmar. Cara, eu entendo o teu problema, mas tá tudo bem. Eu sei, vou te mostrar agora que existe um caminho, tá bom? Então, olha só, basicamente, o mesmo esforço que você fez para desenhar o sintoma atual, que é o ponto A, aqui você vai desenhar o ponto. Se você não sabe o que é o ponto B, assiste a aula 6, tá legal? Assiste a aula 6, que lá eu explico muito sobre isso. Então, você deve desenhar o ponto B. Você deve desenhar a solução, tá? Então, por exemplo, talvez você esteja se perguntando, com o que eu vou te mostrar, você vai entender de uma vez por todas que você pode ter esse resultado. Tá bom? Vou deixar aqui porque aí você pega lá no PDF e você consegue fazer o teu próprio. Então aqui, com o que eu vou te mostrar, você vai entender que você pode, e aí você vai apresentar todos os pontos inversos aos problemas apresentados no item anterior. O que vocês acham disso? Ficou claro dessa forma? Aqui eu falei do problema e aqui eu desenhei um problemão. Grande parte desse problema vem do preconceito alimentado. Eu sei que você tem dificuldade, as pessoas não fazem ideia do risco, as empresas não foram capacitadas ao longo da vida, tudo mais. Então aqui eu apresentei o problema. Aqui eu vou mostrar a inversão desse problema. Então aqui eu vou desenhar o ponto B. Aqui eu vou desenhar que ele, com o que eu vou te mostrar, vai ter uma situação melhor. Exemplo da obesidade. Com o que eu vou te mostrar, você vai perceber que você pode se tornar uma pessoa com menos peso, com menos gordura, e isso vai resolver. Isso vai te dar uma qualidade de vida maior, inclusive resolvendo os problemas que você tem aí. Diabetes, problema de locomoção, articulação doendo, sabe? Então, só mostrar aqui que tem solução. Aqui é o momento que ele vai falar assim, meu Deus, você me deixou tenso. Tá, tem solução. Eu vou descobrir como fazer isso? Tá. Eu vou descobrir, então, como vender mais pela internet? Vou. Eu vou descobrir como capacitar meu time sem precisar. Eu vou descobrir como otimizar os meus processos. Eu vou descobrir como fazer a minha empresa funcionar melhor. Ufa. Você ainda não disse para ele como. O que você está dizendo é,
O que eu vou te mostrar vai resolver os teus problemas, tá legal? Item 6, você vai falar sobre a sua autoridade. Lembra que eu falei do gatilho da autoridade? Então, talvez... Vamos lá. Eu sei que você deve estar se perguntando: quem sou eu para lhe dizer tudo isso? Eu vou me apresentar. Eu vou me apresentar. Sou Ed Riso, tenho 40 anos, mais de 23 anos de experiência com negócios digitais. Etc, 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 etc. Fui formado na empresa tal, na instituição tal, e eu fiz isso. Aqui é onde você vai dar a carteirada, tá? Aqui na autoridade é onde você vai dar a carteirada. Aqui é onde você vai falar assim, cara, já chamei a sua atenção, desenhei o problema para você, mostrei para você que existe uma solução, e você está perguntando assim, pô, mas por que eu estou te falando sobre isso? Quem sou eu para falar sobre isso? Quem sou eu para estar aqui te mostrando que existe um caminho? Quem sou eu? Quem é esse cara que está falando aqui com vocês? Então aqui é o momento de você dar a carteirada, tá bom? Aí depois que você deu a sua carteirada, você vem para o item 7, onde você vai fazer uma descrição breve do seu serviço. Você vai dizer, por exemplo, eu tenho o prazer em te apresentar um projeto que vai resolver uma vez por todas, seus problemas. E aí você vai dizer o que você faz. O que eu faço é um curso, o que eu faço é um treinamento, e aqui você vai dizer que é o seu produto. É o momento onde você vai falar assim, tá, agora é hora de você falar. Eu tenho um treinamento, eu tenho um curso, eu tenho uma consultoria, eu tenho sei lá, eu escrevi um livro, eu tenho, sei lá, um treinamento, eu tenho um grupo de emagrecimento, Aqui você vai dizer o que é o teu produto. Aqui é onde você vai dizer, e ainda vai dizer, brevemente, tá? Olha a palavra aqui, ó, breve. Então você vai dar Aqui você vai matar um pouquinho da curiosidade que é, o que você está vendendo, cara? O que você tem para mim? O que você está me mostrando? O que você quer mostrar? Eu já sei que você é um cara bom, eu já entendi que eu tenho um problema que nem eu mesmo sabia que era tão grande assim, eu já entendi que esse meu problema ele tem solução, eu já entendi isso tudo. Agora, o que você faz? Aqui você vai dizer o que você faz, tá? Dizer brevemente que é o seu produto, ok? E aí você vem para o item 8. Aqui você começa a matar as objeções, que é o funciona mesmo se. Aqui você começa a matar as objeções. Aqui já são gatilhos, né? Funciona mesmo se é um tipo de gatilho, um tipo de atalho. Então aqui você vai começar a matar as objeções. Funciona mesmo se você não entende absolutamente nada sobre negócio online. Funciona mesmo se você não tiver tempo para fazer exercício. Funciona mesmo se você não souber cozinhar, se você estiver falando sobre nutrição. Funciona mesmo se. Você pode estar se perguntando se esse produto funciona para você. Aqui são frasezinhas para você usar como gancho, né? Você pode estar se perguntando se esse produto funciona para você. Deixa eu te contar uma história. Aí você pode contar uma história de uma pessoa que tenha tido algum resultado, de uma pessoa que tenha tido um resultado positivo com esse produto. Eu vou te contar uma história de alguém que conseguiu, alguém muito parecido, e que conseguiu os seguintes resultados. Tá?
Aqui você começou a matar a objeção. Funciona mesmo se aqui você começa a contar a história, e eu sempre digo, deixa eu voltar aqui para mim. Aguenta firme, pessoal. E eu sempre digo que a pessoa se conecta muito melhor com uma história do que com uma descrição de um fato. Eu descrever um fato é uma coisa, eu contar uma história que ilustra o que eu estou querendo passar para vocês é muito melhor. É muito melhor, funciona muito melhor. Se eu te contar uma história, você vai parar e vai prestar atenção. Se eu só te contar uma história, mas se eu só te contar um fato, se eu te contar uma situação que aconteceu. Ah, o cara tinha 120 quilos e ele agora tem 90. Isso não é suficiente para você ter o exemplo claro na sua cabeça. Não é suficiente. Agora, se eu falar, o cara tinha 120 quilos e as roupas dele não cabiam, e aí ele não tinha mais, ele não acreditava mais, ele já não tinha mais confiança, ele já estava passando por problema de autoestima, o casamento começou a entrar em crise, e depois de muito tempo, depois de perseverar, depois de fazer um trabalho, depois disso, depois daquilo, ele finalmente conseguiu usar as roupas antigas, e isso já deixou ele com tanta autoestima e tudo mais, ele chegou no trabalho com aquela camisa que fazia tempo, fazia anos que ele não usava aquela mesma camisa. Ou seja, conte uma história. Sempre que você puder, conte uma história, tá? Exemplifique o que você quer dizer através de uma história. Item 9, vamos lá. 9, prova social. E aqui eu vou chamar de prova social 1. Por que prova social 1? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo a prova social aqui nesse meu discurso, tá bom? Então vamos lá. Aqui você vai apresentar case de sucesso. Cliente. De preferência, que tenha características semelhantes ao seu interlocutor, tá bom? Então, se o interlocutor é um médico, se você tem um cliente médico, apresente um case de um médico ou algo parecido com a área da saúde, mas que seja que tenha alguma coisa a ver. O cara é médico, aí você apresenta um case de uma pessoa que tem um salão salão de beleza. Aí tem pouca conexão. Então, tente sempre. Tá, verdade. Tente sempre apresentar cases semelhantes, cases que são próximos, tá? Funciona muito melhor assim. Ok? Vamos para o 10. O que o produto é... desculpa. O que o produto não é, para quem ele não serve. Aqui é o momento que você, vou até botar um bold aqui no não, para você não confundir, que nem eu acabei de me confundir aqui. Aqui destaca o não. Aqui é o seguinte, aqui é o momento de fazer separação. Aqui você, nesta etapa, você elimina aqueles que não fazem parte do seu cliente. O grupo clientes que você mapeou. Eu vou ensinar vocês a fazerem nas próximas aulas. Nas próximas aulas eu vou falar sobre isso. Que você mapeou na sua estratégia. Então aqui é o seguinte, gente. Olha só. Vou voltar até aqui para mim. Quando eu volto para mim é porque o assunto é importante. Muitas vezes, a sua oferta vai parar na frente de pessoas que não são as pessoas que você gostaria que estivessem ali vendo aquela oferta. Você faz um mapeamento e aquela pessoa recebe a oferta porque você errou. Sem saber, você errou. Você mirou e acertou as pessoas erradas. Então aqui é o momento de você separar. Você não quer gente que não... Você não quer todo mundo vendo a sua oferta. Tem que ser direcionado, tem que ser segmentado. Tem que ir para o caminho certo, tem que ir para as pessoas certas, senão não vai converter. Aqui é o momento de você separar. Aqui é o momento que você separa quem é teu cliente ideal e quem não é teu cliente ideal, tá? Então aqui você vai dizer exatamente o seguinte: este produto, serviço, não é para todo mundo.
ele não serve para pessoas que acham que existe uma fórmula mágica para entender a internet. Ele também não serve para pessoas que não querem caminhar sozinhas, etc, etc, etc. Aqui é o seguinte, se você acha que eu estou te entregando uma fórmula secreta para você ganhar dinheiro da noite para o dia, não é para você. Você tem que dizer para quem que o seu produto não é. Você tem que separar o joio do trigo aqui, tá? Você tem que separar o joio do trigo nessa fase. Enfim, item 11. Características, benefícios. Agora, você vai apresentar as características, benefícios. Esse produto inclua entre 5 e 10. Inclua entre 5 e 10 características e benefícios do produto, tá? Inclua. Apresente entre 5 e 10 características e benefícios do seu produto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então aqui, vamos lá. Dica. Fale também das suas características e benefícios em relação aos seus competidores. Vende seu peixe aqui. Aqui é a hora de você falar assim: o meu produto é diferenciado do mercado por causa disso. O meu produto tem essa característica diferente. O meu produto tem um benefício a mais que o mercado não te traz. Então aqui é esse momento, é o momento que você vai apresentar as suas características e benefícios, que nós já falamos na aula anterior, e também apresentar um comparativo entre o que você tem de diferente do seu mercado e dos seus competidores. Tá legal? 12º. Aqui é o seguinte, aqui você vai falar sobre diferencial. Aqui você vai falar sobre as suas características e benefícios em relação aos seus competidores, tá legal? Separa isso então, para ficar mais fácil aí, não como uma dica, mas como um item que eu acho que vale a pena e é importante. Então vamos lá. 13º, quadro mental. Prazer. Aqui é o seguinte, descrever como será a vida do seu interlocutor após usar o produto. Ofereça maior número de detalhes, descrições, informações, exemplos para que o quadro mental seja cada vez mais claro. É o seguinte, aqui você vai dizer: depois que você comprar o meu produto, a sua vida vai ficar maravilhosa. De novo, ponto B. Ponto B é justamente isso, é a vida maravilhosa. Só que aqui, nesse momento, olha só, olha a diferença. Qual que é a diferença entre esses pontos aqui? Eu falei do ponto B aqui na solução, tá? Com o que vou te mostrar, você vai entender. Aqui a pessoa ainda não sabe qual é o seu serviço. Ela não sabe ainda o que você vende. Aqui você está fazendo o ponto B de um jeito mais genérico. Aqui você está fazendo o... Desculpa, aqui não. Aqui você está fazendo o ponto B ainda de uma forma mais geral. Aqui não. Aqui ele já sabe o que você vende. Aqui você vai dizer exatamente como vai ser o quadro mental do prazer, o ponto B, da pessoa que comprou o produto, o seu produto em si. Entendeu? Aqui é o quadro mental já com o produto funcionando. Tá legal?
Essa aqui é a diferença. Então, vamos para o item 14. Mais uma vez, prova social 2. Então, aqui você vai apresentar novamente, ou melhor, apresentar outros cases de sucesso. Mais depoimentos. Mais depoimentos, beleza? 15º, preço de contraste. Preço de contraste. Meu Deus, preço de contraste. Eu tenho que ensinar sobre preço de contraste. Eu vou ensinar sobre preço de contraste agora, tá? Eu não vou esperar não, vamos lá. Preço de contraste. O que é caro e o que é barato? Eu já expliquei para vocês que preço é diferente de valor, né? Preço é diferente de valor. Esse telefone aqui, ele custa 5 mil reais. Ele é caro ou ele é barato? Ah, depende, você falou do valor, do preço, tudo bem. Mas se eu falar para você, então, outro produto exatamente igual a esse aqui, custa 10. Se você não tiver um comparador, se você não tiver uma variável que você possa usar para poder comparar as informações, você fica ainda perdido se aquilo como é que está aquilo posicionado em relação aos outros preços praticados. Então, o que é o preço de contraste? O preço de contraste é isso. É isso. O preço de contraste é um preço para que você tenha uma referência e chegar à conclusão, alguma conclusão, se aquilo ali está caro ou se está barato. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos para o documento. Nesse ponto aqui, você tem que fazer, faça a comparação com algo que tenha um valor percebido maior. Por quê? Vamos lá. Você deve estar se perguntando quanto custa esse produto, certo? Se eu fosse cobrar e ele realmente vale, se eu fosse cobrar o que ele realmente vale, eu cobraria o mesmo que aí você vai botar aqui, um produto de comparação. Produto que você queira comparar, ó. Beleza, ficou bom assim. Eu quero dizer o seguinte, se eu fosse cobrar o que realmente vale, eu cobraria o que o mercado geralmente cobra. Ah, se eu fosse... Essa aula que eu estou dando aqui para vocês, gente, se eu fosse cobrar essa aula aqui, se eu fosse cobrar, cara, eu cobraria, sei lá, uns R$900 para passar todas essas aulas para vocês, que é o normalmente eu cobraria. Então, assim, você tem que ter uma referência aqui. Outra coisa que você pode, nesse caso aqui do preço de contraste, é você já definir. Ou, se eu fosse cobrar o que ele realmente vale, eu cobraria em torno de R$990. Que é o valor praticado nos treinamentos. Exemplo, tá? Então aqui você apresenta um preço de contraste para você começar a trabalhar. Nesse ponto você vai começar a trabalhar a percepção do seu valor para quando você colocar o teu valor final, o teu cliente fala assim, uau, preciso comprar isso. Lembra que eu falei que o segredo é você fazer a manipulação entre preço e valor? Aqui na oferta você está criando valor. Aqui na oferta, gente, a gente está criando valor para que seja irresistível e a pessoa fala assim, nossa, tá barato demais, eu preciso comprar isso, tá? Então vamos lá. Item
16, não é isso? É o preço âncora. O que é o preço âncora, gente? É basicamente o preço que o seu cliente pode comprar a qualquer hora. Então vamos lá. Eu vou ter 3 preços aqui na minha oferta, tá bom? O preço âncora é o preço que o cliente pode comprar a qualquer hora. É o preço sem promoção, sem nada de especial, é o preço normal. Então aqui eu estou dizendo o preço de contraste, botei aqui 990, certo? E aí eu vou botar aqui o preço âncora, o curso, preço, né? O preço do curso é 890. Então aqui eu fiz uma ancoragem em 890, dizendo que o preço de contraste ele poderia ser vendido. Vou até aumentar aqui para ter um efeito maior. Deixa 990 porque é didático, tá? Eu poderia cobrar 990, mas o preço desse curso é 690. Tá? Então, olha só, segue o raciocínio comigo. Eu poderia cobrar até 990. Para ficar na moda, 997. Eu poderia cobrar 997. Só que o preço que eu estou praticando é 697. Tá legal? Então, está ancorado na cabeça do teu interlocutor o 697, tá bom? Então, nesse momento aqui, ele sabe que o teu produto custa 697, que já é barato em relação ao 997. É mais barato do que esse. Ele já sabe que o teu preço é mais barato do que o que ele de fato vale. Entenderam até aqui? Ele sabe que é mais barato do que de fato ele vale, tá? Então vamos em frente. Aí falta um terceiro preço que vai ficar mais à frente. Aqui você vai colocar o custo de não comprar. Lembra que eu falei que a pessoa tem mais medo de perder uma oportunidade do que perder dinheiro? Então, o custo de não comprar. Aqui você vai explorar o quanto vai custar caso o cliente não passe pela transformação que o seu produto produz. Beleza? Vou botar aqui um textinho para facilitar a vida de vocês. Talvez você ainda esteja se perguntando. Melhor. Talvez você ainda esteja na dúvida se deve ou não. Certo? Vou te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Até quando você vai aguentar viver nessa situação? Até quando você vai aguentar ficar nessa situação? Até quando você vai aguentar viver com essas limitações? Até quando você vai aguentar isso? Até quando você vai aguentar viver com essas limitações? Até quando isso? Entendeu? Entenderam isso? Então vamos lá. Olha essa sequência aqui, pessoal. Essa sequência aqui é matadora, hein? Preço de contraste. O meu produto vale 997. O meu preço é mais baixo. Meu preço é mais baixo. Meu preço está mais barato do que de fato ele vale. E, poxa, você está em dúvida se você vai comprar? O problema é, se você não comprar, até quando você vai aguentar esse tipo de problema? Até quando você vai aguentar conviver com essas dificuldades? Quanto você vai perder de dinheiro até você entender como é que você tem que fazer, como é que você pode fazer o seu trabalho de uma forma melhor? Quanto de dinheiro você vai perder? Quanto tempo você vai perder? Quanto mais dificuldade você vai enfrentar se você não comprar, tá? Ok? Próximo. Tranquilo, né? Vamos lá. Bônus. É muita coisa, né? Graças a Deus. Bônus. Beleza? Então já tenho um preço que vale,
o preço que está mais barato, o custo de não comprar e os bônus. Aqui você vai falar tudo o que você tem a oferecer para aumentar ainda mais o valor percebido do seu produto, tá bom? Então aqui é tudo que vem junto, é tudo que é acessório que ajuda a aumentar a percepção de valor. Por exemplo, você vai comprar esse treinamento, mas além do treinamento, você vai ganhar um curso extra, você vai ganhar uma mentoria, tu vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, tu vai ganhar um monte de coisa. E nossa, tudo isso, todos esses bônus aqui, apenas por 697, uma coisa que vale 997, por apenas 697, e eu ainda recebo tudo isso. Ó, tá ficando irresistível a parada, né? Tá ficando irresistível. Tudo isso por um preço que eu já vi que tá mais barato do que deveria. Nossa senhora, tá ficando bom o negócio. Lembra? Isso chama oferta irresistível, tá bom? Aí você começa aqui, você vai começar aqui os argumentos que são os argumentos detonadores. Aqui você fala sobre garantia. E tem mais. Não, tem mais aqui no bônus, né? E comprando agora, você ainda leva o kit, blá, 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 blá. E tem mais. E você ainda leva um conjunto de livros. E você também. E não, como se não bastasse, você ainda leva esse. Você começa a botar todos os bônus aqui, tá? Aí você vem aqui e se você comprar e não gostar, você tem o seu dinheiro integralmente devolvido. 100% do seu dinheiro volta para você e você tem um prazo de até 30 dias ou o seu dinheiro de volta. Entendeu? Que é a eliminação da objeção, que é a objeção de e se eu não gostar? Tá bom? Então a garantia ela elimina essa objeção. E se eu não gostar? Se eu não gostar, você tem garantia. Se você não gostar, você tem o seu dinheiro de volta depois de um tempo. Beleza? Então, garantia. E aí começa, gente. Aí, depois que você deu a garantia, você começa a encaminhar para o fechamento. Tá? Você vai fazer um encaminhamento para encaminhar para o fechamento. Então, você começa a encaminhar para o fechamento. Aqui é a hora que você vai dar o grande finale. Aqui é a hora da conversão. Tá bom? Vamos lá. Pitch de encaminhamento. Agora você tem uma opção. Não, agora você tem 2 caminhos. Tomar uma decisão ou não. Beleza? Então aqui você vai começar a encaminhar para o fechamento. Próximo item, que é esse aqui é o matador. Preço com escassez. Já expliquei para vocês o que é escassez, né? Que é o atalho que funciona, que faz a pessoa... O atalho que faz a pessoa... como é que eu vou dizer? É o atalho que faz a pessoa se mexer. É o atalho que faz a pessoa tomar uma atitude. Certo? É o atalho que faz a pessoa tomar uma atitude. E aqui você vai dar o preço, que é o preço de oportunidade. É um preço com escassez real, tá? Escassez, gente, é para ser uma escassez real. Eu vou até botar em negrito aqui o real. O preço tem que ter escassez mesmo. O que você disser tem que ser cumprido. O que você disser tem que ser feito. Você tem que praticar esse preço. E aqui no preço com escassez real, você vai dizer o seguinte: somente para você que está assistindo agora a esse vídeo, somente para você que está assistindo esse vídeo e apenas até
às 23h59 de hoje, ou seja, é apenas hoje, é apenas para você e apenas hoje, o produto será vendido por, ou melhor, você pode comprar por, o que a gente botou aqui no preço aqui em cima? 697, né? 997, 697, você pode comprar por 497. Apenas para você que está assistindo esse vídeo, que está lendo essa carta, que está vendo esse material, apenas você, nesse momento, até as 23h59, você pode comprar por apenas R$497. Então, olha só, gente, olha que sensacional essa parada. Eu já coloquei aqui, o meu preço de contraste, eu coloquei 997. Depois eu disse que não está 997, está 697. Mas só, aí depois de explicar todo o bônus, toda a garantia e tudo mais, eu estou dando o preço com escassez, a oportunidade, que é R$497. Entendeu? Então eu peguei um preço de contraste. Ó, acompanha pelo documento. Eu botei o preço de contraste, preço de mercado, ancorei a percepção de preço em 697 e estou dando uma oportunidade com escassez para que ele compre a 497. Então aqui eu quebrei todas as objeções de preço. E, para finalizar, o item 23, que é o chamada para a ação. Aqui é as instruções claras sobre o que o interlocutor deve fazer para efetuar a compra. Legal? Beleza? Aqui eu vou dizer o seguinte: clique agora no botão abaixo para garantir sua oportunidade. Clique aqui agora para garantir a sua oportunidade. Entenderam isso? Então, essa é a estrutura de como é uma oferta. Então, esse documento aqui